Estamos de volta, fichadas e fichados de toda parte do mundo. E o tema hoje, infelizmente, não é dos melhores, tá? Mas a ideia vai ser tentar trazer algumas questões inerentes à perícia criminal, tá? Vocês me pediram muito no direct lá do Instagram e alguns comentários aqui para falar sobre o caso Miguel. Assim como eu fiz no caso do Dr. Paulo, do delegado, eu vou trazer informações que estão na internet, inclusive um vídeo do perito que fez o local, tá? Das Torres Gêmeas lá de Pernambuco. E vou fazer algo mais, um pouco diferente do vídeo anterior do delegado, tá? Vou abordar as perguntas do heptâmero de Quintiliano, para vocês entenderem algumas situações, ok? Então, antes de continuarmos, dá o teu like aqui, te inscreve, sim, tá? Já compartilha para aquela pessoa amiga, para família, e aproveita para maratonar, tá? Fazer maratonas de G do restante dos vídeos que tem, porque tem vídeo para você. Primeiro, pra gente entender a história, né? Eu acredito que todo mundo saiba da história. Mirtes, empregada doméstica, foi para o trabalho no prédio Maurício de Nassau, cuja empregadora solicitou que ela descesse com o cachorro da família, e para isso Mirtes deixou o seu filho, que estava com ela, e já era comum dela, e como é de inúmeras empregadas domésticas, levar seu filho para o trabalho. Não estou questionando aqui se é certo ou errado, porque eu recebi mensagem assim. Gente, empatia, tá? Primeiro, isso é mais do que comum. E, independente, o garoto estava sob a custódia ali naquele momento da empregadora da sua mãe. Então o garoto chorou, pediu para ver sua mãe. Qual é a criança que não faz isso? E com isso, foi para o elevador e, pelas notícias aqui, falam que a primeira vez a empregadora trouxe, né? Tirou do elevador, e na segunda vez não agiu da mesma forma. Se sim ou se não, quem vai provar isso é a polícia técnico-científica. Porque isso aí só terei todo o prazer de trazer aqui quando a polícia científica de Pernambuco emitir seus laudos e tais laudos estiverem disponíveis para o público. Aí eu trago, tá? Mas até lá, a perícia de Pernambuco precisa de tempo para quê? Para análises técnicas, porque é um dos princípios da perícia. O princípio da análise, tudo é a partir de análise técnico-científica. Por isso que a perícia retornou lá 3 vezes. Então vamos lá. O que são essas perguntas do heptâmero de Quintiliano, tá? Heptâmero de Quintiliano são 7 perguntas que vêm de raízes da investigação. Em algum vídeo aqui eu conto a história, tá? Mas são 7 perguntas que norteiam a investigação. Não somente a perícia, mas a investigação. E a perícia, como ferramenta investigativa, auxilia nas respostas dessas perguntas. Quais são essas perguntas? O que? Onde? Quando? Por quê? Como? Quais meios? E quem? Então, observe aqui, são 7 perguntas que, se forem respondidas, qualquer caso está resolvido. No caso da queda do Miguel, nós temos algumas dessas respostas já. Nós temos
O que? O que aconteceu? A queda e morte do garoto Miguel Otávio Santana da Silva. Quem? Essa pergunta está sendo muito feita pela mídia, tá? Que a mídia está colocando duas teorias. Mas quem trará essa resposta? Quem será? Já falo para vocês. Quem? Nós vamos deixar ainda uma interrogação. Temos o quando, dia 2 de junho de 2020, onde num prédio chamado de Pier Maurício de Nassau, em Pernambuco, Recife, Pernambuco. Por que essa queda aconteceu? Vou deixar aqui ainda uma interrogação. Como essa queda aconteceu? Vou deixar aqui um ponto de interrogação. E com quais meios o fato aconteceu? Aqui nós já temos uma resposta que foi dada pelo próprio perito quando ele foi a primeira vez, no dia do acontecimento do fato, ao local. Vamos ouvir o que o perito coloca. De acordo com a perícia do Instituto de Criminalística, ele teria se perdido dentro do prédio e estava no hall do 9º andar procurando ajuda. Subiu nessas estruturas de ar-condicionado e despencou de uma altura de 35 metros. De acordo com o perito, antes o menino subiu nesta grade, que acabou quebrando. Ele seguiu no hall, né, na área de serviço, subiu, se elevou na parte do parapeito, você tem acesso a uma casa de máquina, onde tem as condensadoras do ar-condicionado, altura de 1,20 m, se elevou, fez uma escalada, aí subiu e na parte do guarda-peito, que é de alumínio, você percebe que tem uma marca lá e houve uma quebra da quarta aletazinha de alumínio, onde houve a projeção dele acidentalmente. A área de acesso lá, a janela estava aberta, não tinha nenhuma proteção, né? Qualquer pessoa pode ter acesso, mas não era uma coisa comum ter um acesso a uma criança sozinha naquele trecho. A imagem dele é até o 9º andar. Ele desce no 9º andar e segue em direção ao hall, justamente onde tem a parte da evaporadora, né? Você sabia se ele estava sozinho no 5º andar? No elevador estava sozinho. Mas dentro do apartamento? Ele Não, aí só da investigação policial que vai te dizer mais elementos. Então vocês observam aí que o perito encontrou evidências da escalada ali, encontrou uma marca de pé compatível com a do garoto e houve a queda do mesmo. Então observem que 3 perguntas aqui, 3 perguntas são as que estão sendo trazidas pela mídia, que muitas das vezes erra nas suas colocações por não entender o trabalho pericial. Então, quem, como e por quê? Justamente para responder essas 3 perguntas é que análises são necessárias. E aí entra o trabalho da polícia científica. A polícia científica de Pernambuco já retornou ao local 3 vezes. Por quê? Para análises serem feitas, novas análises. É assim que se trabalha, com necessidade de tempo e de análise. A perícia criminal, um dos seus princípios é o princípio da análise. Toda resposta produzida é somente a partir de análises. Análises de vestígios, de elementos perceptíveis. Então, a perícia de Pernambuco irá dizer se a criança tem altura suficiente ou não para transpassar aquela janela que dá em contato, né, com os ar-condicionados lá no 9º andar. E esse tem sido um dos grandes questionamentos, né, principalmente das pessoas leigas. As pessoas, elas estão com medo de que, se a criança
teve a capacidade sozinha de transpassar aquela janela, como se de alguma forma isso reduziria a culpabilidade da empregadora. Isso vai depender da magistratura. A perícia, ela tem que descrever os fatos. Ela não pode omitir e nem alterar os fatos. Agora é hora de repensarmos a nossa magistratura. É hora de repensarmos as leis. Porque aí vai caber um entendimento de quem for julgar a causa. Já encontrei pela internet que estão pedindo a mudança de homicídio culposo, que é sem o dolo, sem a culpa, né? Para homicídio doloso. Já ouvi que cabe dolo eventual. Já li também questionamentos do tipo: por que aquele prédio estava sem a rede de proteção? É uma pergunta certa a ser feita também. Agora, quanto ao homicídio culposo doloso, eu vou deixar com vocês uma fala da doutora Yara Rodrigues, que é advogada, consultora jurídica. É muito difícil falar apenas do aspecto jurídico da situação, né? E não falar do aspecto humano, porque eu sou mãe. E como mãe, a gente não consegue imaginar que alguém que você confiou a guarda, a proteção do seu filho, agir de uma forma inesperada, uma forma contrária, né? Como advogada, mãe e fichada seguidora da Gigi Barreto, eu venho trazer aqui o meu ponto de vista jurídico acerca do caso Miguel. As apurações e conclusões do caso Miguel, eles têm que ser muito bem avaliados, conduzidos, porque eles podem seguir 3 linhas de investigação, que são eles: o homicídio culposo, onde não há culpa, homicídio doloso eventual e abandono de incapaz. No homicídio culposo, não há intenção de matar. A pena é de 1 a 3 anos de prisão. Esse crime, ele é cabível fiança, ou seja, o delegado, a autoridade policial que iniciou as tratativas, ele tem a autonomia de informar em qual crime se enquadra. O homicídio doloso eventual, ele é um crime que ele tem uma particularidade. A particularidade dele é que quem praticou assume o risco, que, ao meu entender, seria o caso da patroa, né, ao ficar com a criança. Aquele momento em que a patroa assumiu a guarda da criança, ela ficou sob responsabilidade, ela ficou tomando conta daquela criança. Então ela tinha o dever o quê? De proteger. Lembrando que a mãe, ela não teve nenhum tipo de crime, não houve nenhum tipo de crime em deixar o filho com a patroa para que ela fizesse o serviço doméstico, né? Que por um acaso poderia envolver passear com os cachorros. E seria assim inviável que ela fosse passear, fazer a atividade laborativa dela com o filho. Então, ela confiando que o filho estaria guardado, né, seguro, num ambiente fechado, num ambiente familiar, né, ela foi seguramente fazer a sua atividade. O homicídio doloso por dolo eventual, ele tem uma característica em que a pessoa que praticou, ela assumiu o risco. Ela não queria produzir, a finalidade não era produzir, mas assumiu o risco. Então, para esse crime, a punição é de 6 a 20 anos. O entendimento jurídico que poderia ter sido aplicado seria o abandono de incapaz com resultado morte, que também está tipificado. A pena dele vai de 4 anos a 12 anos de prisão. Os 2 últimos que eu falei, eles não cabem fiança. Porém, a autoridade policial achou por bem iniciar as investigações com base em homicídio culposo. É impossível tratar desse assunto
apenas de forma jurídica, sem se envolver emocionalmente. Como mãe, como uma moradora, eu já morei em Pernambuco. Aquilo foi uma tragédia sem precedentes. Sem precedentes para aquela mãe, sem precedentes para todas as mães. Porque eu acredito que quando um filho morre de qualquer pessoa, um pouco de cada mãe morre com ele. Os aspectos jurídicos, eles são importantes, mas a comoção social, ela pode ajudar e prejudicar o curso do processo. Como mãe, é inimaginável compreender os motivos que deixaram a patroa permitir que a criança adentrasse no elevador, deixasse que aquele elevador fechasse e sem imaginar o que poderia acontecer, porque muita coisa poderia acontecer. Eu posso concluir que, independente da tipificação, independente da forma que o Ministério Público vai apresentar essa denúncia ao Judiciário, uma vida foi perdida, uma criança negra foi morta, num país, infelizmente, racista, preconceituoso e misógino. Vocês ouviram o posicionamento da doutora Yara, que não é diferente do meu posicionamento como cidadã. Ponto. A perícia fará o seu trabalho, a perícia da Polícia Científica de Pernambuco. Depois do trabalho da Polícia Científica de Pernambuco, teremos o julgamento. Como esse crime será encarado? Eu acredito que a maior das perguntas será essa. As considerações finais eu deixo para vocês aqui nos comentários. Eu espero você no próximo vídeo. Um beijo.